Can one stone change the course of history? Cowards! Send me your champion! Goliath! Can one act of defiance create the legend? I will fight the giant. Fight him with the same spirit you bring into this room. Are you afraid? Terrified. I believe in you. So, as the fate of a people hangs in the balance, again I ask this question. Can one stone change the course of history? Bom estar aqui, meus queridos, para mais um momento de compartilhamento da palavra de Deus. O Felipe falando do mais 60, né? Eu estou com quase 60 só de igreja, irmãos. Esse ano de 2025 completei 50 anos de convertido. Graças a Deus, né, irmãos? E é uma bênção poder permanecer na casa do Senhor e depois de 50 anos ainda ter todo o prazer de vir à casa do Senhor, toda a alegria. E uma coisa que eu gosto muito, muito mesmo, é cultuar ao Senhor. Meus irmãos, nós estamos iniciando hoje uma nova série em nossa igreja. O Felipe me pediu para pregar, o pastor da igreja me pediu para pregar nesta primeira mensagem. E então nós vamos meditar nesse mês de fevereiro, enfrentando as batalhas. Se eu perguntasse aqui, quem já enfrentou alguma batalha na vida? Será que teria alguma mão que ficava abaixada? Será que tem alguém que ficaria sem levantar a mão? Porque todos nós já enfrentamos lutas. E pode ser que você, neste momento, esteja enfrentando uma grande luta na sua vida, não é verdade? E enfrentamos luta na área da saúde, enfrentamos luta na área familiar, enfrentamos luta na área financeira, ou tem gente aqui que não tem problema financeiro. Tem uns que dizem que o dinheiro não é problema, o dinheiro é solução, né? Mas, meus queridos, todos nós enfrentamos lutas e nós queremos, então, nesta noite, compartilhar aquilo que Deus colocou em nosso coração a respeito desta mensagem desta noite. E a mensagem desta noite é a batalha da identidade. A batalha da identidade. Nós vamos, na sequência, ter a batalha da fé, a batalha do caráter e a batalha da restauração. São as outras 3 mensagens, da fé, do caráter e da restauração. E hoje à noite nós meditaremos sobre a batalha da identidade. E, meus irmãos, quando a gente olha para a Bíblia, nós vamos encontrar vários personagens que foram pessoas muito importantes na história bíblica, pessoas que foram realmente destaque na Bíblia. Nós temos, por exemplo, Abrão, que depois passou a ser chamado de Abraão. Abraão, ele é importante na formação da nação judaica, dos judeus. Deus o escolheu para, através dele, formar um povo. Nós temos Moisés. Moisés, ele é importante não apenas na libertação do povo do Egito para a terra de Canaã, na condução do povo, mas Moisés, ele é a referência na dádiva da lei. Deus usou para, através dele, transmitir as suas leis ao povo de Deus. E o Pentateuco, né, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, escritos por Moisés, nos trazem aí as leis. Nós temos o livro de Levítico, que é um conjunto de leis cerimoniais, leis de culto, e assim Moisés, então, é a referência na dádiva das leis, ou da lei. Nós temos Arão, que é o representante do sacerdócio. Deus inicia o sacerdócio, né, que é aquele líder do culto, o ministrador do culto, através de Arão. Então Arão, ele traz, então, ele é o cabeça, ele é o principal personagem do ministério sacerdotal em Israel. Nós temos Elias, que é um dos principais profetas. Podemos dizer que Elias é realmente a pessoa central do profetismo em Israel. Elias é uma pessoa muito importante também. E nós temos Davi,
que é a referência, que é uma referência em termos de reinado. Deus o usou, embora ele não tenha sido o primeiro rei de Israel, mas Deus o usou para implantar um reino ideal. Deus o usou como um rei ideal para implantar o reino de Israel, o reino que duraria durante muitos séculos. Assim, meus queridos, nós temos então estes personagens importantes na história de Israel. Na mensagem desta noite, nós vamos então focar, nós vamos estar trabalhando em 1 Samuel 16, de 1 a 13. Se alguém quiser abrir a sua Bíblia, já deixar a Bíblia aberta, depois está olhando. E nós temos aí no livro de Samuel, dois detalhes importantes aí nesse texto que nós separamos para refletir. Em 1 Samuel 16, nós temos a rejeição do rei Saul, Deus então declarando que ele rejeitou Saul, e nós temos também aí a escolha, Deus escolhendo, Deus elegendo, o Deus ungindo Davi para ser o novo rei de Israel. E o texto aí que está na tela nos diz: disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. 1 Samuel 16, 1. Vamos orar mesmo ao nosso Deus, vamos falar com Deus nesta hora. Peça a Deus que fale ao seu coração nesse instante. Senhor Deus, nós queremos, Pai, nesta hora, Deus, te agradecer por esse tempo especial que temos para meditar na Tua Palavra, Pai. Que Teu Espírito Santo nesta hora, Deus, encontre, Deus, nos nossos corações, um solo fértil, um solo pronto a receber a Tua Palavra, Deus, a semente do Evangelho, a semente do Senhor, para que possamos, ó Deus, ser por ela edificados, fortalecidos e desafiados a te servir mais e melhor. Fala conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, meus queridos, nós temos aí Deus declarando a Samuel, que era, naquele contexto, um profeta, era também um sacerdote, era profeta. Moisés também foi juiz, e Samuel então tinha o papel, tinha a missão de Deus de ir à casa de Jessé, que era este homem que morava em Belém, para escolher um dos seus filhos para ser o rei de Israel. E aí, meus irmãos, nós podemos já colocar uma pergunta: por que Deus rejeitou Saul? Saul tinha sido escolhido para ser rei de Israel, o primeiro rei de Israel. Saul estava em pleno reinado, mas Deus já o havia rejeitado. Por que Deus rejeitou Saul? Meus queridos, a palavra de Deus vai nos mostrar que Deus rejeitou Saul por um detalhe muito importante mesmo na vida dele. Ele desobedeceu às ordens de Deus. E não desobedeceu só uma vez, não. Desobedeceu algumas vezes. Assim, meus queridos, nós vemos que Saul, ele então se torna um homem desqualificado. Antes dele deixar o trono de rei, ele perde o reinado. Antes dele deixar a cadeira de rei, o trono de rei, ele perde o reinado de Israel. E, meus queridos, vamos pensar um pouquinho a respeito das razões pelas quais ele foi então rejeitado. Samuel tinha dado uma ordem para ele, Deus tinha dado uma ordem para ele, e Samuel o instruiu para que ele fosse de Gilgal, e ali ele devesse aguardar Samuel, ele devia aguardar Samuel para vir oferecer o sacrifício, e ali na batalha, antes da batalha contra os filisteus. E Saul, ele não aguardou o tempo, a chegada de Samuel. Ele então se impacientou-se, ele se apavorou-se, né? Ele não teve paciência, ele não esperou, e ele então vai lá, faz o sacrifício, a atribuição que não era sua, ele não era apto para isso, ele não era a pessoa indicada para isso, ele então realiza o sacrifício, e isso então foi uma razão para o desqualificar para ser rei. E então Saul, porque vendo que o seu exército estava com medo, vendo que a situação estava realmente saindo do seu controle, ele então desespera-se, ele então fica apavorado, e ele então, antes de Samuel chegar, ele vai lá e realiza o sacrifício. Meus irmãos, veja que Saul, ele, mesmo sabendo que ele não era a pessoa certa para aquele ato, para aquele ofício, mesmo ele sabendo que ele não era a pessoa de Deus para aquela função, mas ele então, para tentar dar um jeito na situação, ele então vai lá e faz o trabalho que não era seu. Assim, Saul, meus irmãos,
Terminou o sacrifício, assim que ele terminou, Samuel chega. E aí, meus queridos, ele agora é confrontado pelo profeta diante daquela situação que ele realmente equivocada, aquela situação errada que ele praticou. Diz o Samuel, então, diz para Saul, agora, nós vamos ver aí no 13, 14, diz Samuel para Saul, agora, porém, seu reinado não permanecerá, pois o Senhor escolheu um homem segundo o coração dele. O Senhor já designou esse homem para ser líder do seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Vejam, meus queridos, que realmente a desobediência a Deus é algo muito sério. Se a gente lendo a Bíblia, a gente começando a ler a Bíblia e observando os seus ensinos, vamos ver, meus irmãos, que um elemento fundamental no relacionamento com Deus, aqui o pastor fala muito de relacionamento com Deus, né? Relacionamento com o Senhor. Meus irmãos, o elemento fundamental no nosso relacionamento com Deus, algo fundamental mesmo, é a obediência. Não há como a gente se relacionar com Deus se não for com obediência. Não há como. Há pessoas que acham que a gente se relaciona com Deus apenas falando com Ele, ou dando ordens para Ele. Algumas pessoas até declaram, fazem declarações, dão ordens para Deus fazer isso, fazer aquilo. Não, a nossa relação com Deus, ela tem como base principal a obediência aos seus preceitos, aos seus ensinamentos. E Saul foi um homem que foi desqualificado porque ele desobedeceu a Deus. O verso 23 diz, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Meus irmãos, desobediência a Deus é coisa séria. É coisa séria. Nós vivemos num tempo onde as pessoas não estão muito, mesmo as pessoas que se declaram crentes, ou evangélicas, ou cristãs, não estão muito preocupadas com a obediência. Alguns acham que pode viver a vida com Deus do seu modo, da sua forma, da sua maneira, do seu jeito, da sua forma de pensar, da sua maneira de entender. Não, nossa forma de nos relacionar com Deus, de viver com Deus, é em obediência total a Ele. E a história da rebeldia de Saul, meus queridos, da rejeição e rebeldia de Saul, vai nos mostrar, meus irmãos, que realmente nós precisamos ter muito cuidado, porque Saul é um exemplo de como alguém pode, mesmo começando bem, pode terminar muito mal a sua vida. Muitas pessoas têm obedecido a Deus por um tempo, ou obedecido a Deus em algumas áreas da sua vida, mas em outras áreas não leva muito a sério a Deus, em outras áreas não leva muito a sério os ensinos da palavra de Deus. Meus queridos, isso é sério, porque toda desobediência a Deus receberá, meus irmãos, o castigo, receberá, meus irmãos, a ação de Deus contrária àquela ação de desobediência. Agora vamos pensar um pouquinho sobre Davi, aquele que Deus havia escolhido, que Deus escolheu para ser rei. Como Deus se refere a Davi? Nós vimos que no capítulo 16 de Samuel, nós temos então Deus rejeitando Saul e escolhendo Davi. Como Deus vê Davi? Aí em Atos 13, 22 vai nos dizer, depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou, encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará tudo o que for da minha vontade. Como é que Deus se refere a Davi? Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. É interessante essa expressão, né, irmãos, na Bíblia, né? Homem segundo o coração de Deus. É assim que a Bíblia, que Deus se refere a Davi. Quem é Davi? Vamos pensar um pouquinho sobre a pessoa de Davi. Quem era Davi? Davi nasceu em Belém, da Judéia, provavelmente aí por volta do ano 1040 a.C. Ele era o 8º filho de Jessé, morava em Belém, descendente do povo hebreu, que estabeleceu na região antiga ali da Palestina, às margens do rio Jordão. Davi foi um pastor de ovelhas, ele foi também músico, ele foi na juventude um guerreiro, ele lutou contra o gigante Golias e derrotou o gigante, a história é bastante conhecida, né? E ele foi então depois colocado como o segundo rei de Israel. E Davi então foi um guerreiro, foi um profeta. Davi reinou durante 40 anos, e ele conseguiu, meus irmãos, lançar as bases do verdadeiro Estado
de Israel. Ele lançou as bases, ele realmente estruturou as bases do verdadeiro Estado de Israel. Por isso, então, Davi é chamado de homem segundo o coração de Deus. Meus irmãos, Davi é chamado de segundo o coração de Deus, não é porque ele foi perfeito. A gente sabe, nós que conhecemos a Bíblia, sabemos que Davi não foi perfeito. Davi, ele cometeu erros gravíssimos. Aquele episódio mais conhecido da história de Davi, da história triste de Davi, quando ele possuiu Betseba, a esposa de Urias, um dos seus soldados. Quando ela ficou grávida, ele então coloca Urias na frente da batalha da guerra, para que Urias fosse morto, e depois de Urias tendo sido morto, ele então toma Betseba como sua esposa, e aí sim, foi algo realmente que manchou bastante a história de Davi, e trouxe para ele sérias consequências até o fim da sua vida. Mas quais seriam então as marcas de Davi como homem segundo o coração de Deus? Quais seriam essas marcas? E eu separei algumas aqui para compartilhar com os irmãos. Davi, meus irmãos, ele zelava por um coração limpo. Davi, ele zelava por um coração limpo. A gente vai ver isso quando na sua confissão, principalmente no Salmo 51, quando ele faz ali aquela sua longa confissão de pecados. Davi, ele amava a palavra de Deus. Era um homem que amava a palavra de Deus. Do Salmo 119, muitos dos salmos do 119 são de composição de Davi, e são salmos que enaltecem, que exaltam, que realmente glorificam a palavra de Deus. E nós vemos no Salmo 190, o Salmo 119, muitos e muitos versículos, são 176 versículos, quase todos referindo-se à Bíblia. Davi era um homem que confiava em Deus. Na sua luta com Golias, ele diz: eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E ele vence Golias naquela batalha. Davi era um homem que tinha prazer em adorar a Deus, e os salmos são repletos, são cheios de adoração de Davi. Davi era um homem que gostava de adorar a Deus. Davi era um homem, como o próprio versículo diz, submisso à vontade de Deus. Davi estava inteiramente, realmente debaixo da vontade de Deus. Meus queridos, Davi, um versículo que eu separei para compartilhar com os irmãos, do seu coração. Davi diz: crie-me, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Está no Salmo 51, 10. Se alguém, meus amados irmãos, segundo o coração de Deus, ser mais parecido com Deus, realmente espelhar o caráter de Deus. Davi era este homem que ele tinha prazer em viver um relacionamento profundo com Deus. Davi gostava de servir ao Senhor. Na doutrina cristã, meus amados, a identidade espiritual diz respeito àquilo que nos tornamos pela obra do Espírito Santo de Deus em nós, né? E o nosso assunto de hoje é identidade espiritual. Então, a nossa união com Deus, a nossa união com Jesus, agora nós desta época, nós podemos, meus irmãos, espelhar ou demonstrar ou realmente viver uma verdadeira identidade cristã, refletindo o caráter de Deus em nossas vidas. A nossa vida, ela é transformada pelo poder do Evangelho, pelo poder do Espírito de Deus que habita em nós, e nós então podemos demonstrar uma nova identidade. Nós éramos uma pessoa, passamos a ser outra pessoa a partir do poder de Deus em nossa vida, pela transformação do Evangelho. E eu quero então compartilhar com os irmãos três ensinamentos sobre a definição de nossa identidade espiritual, baseado em 1 Samuel 16. 3 ensinamentos, nós vamos seguir mais a tela. 3 ensinamentos que os irmãos podem acompanhar aí a nossa reflexão. Vamos lá. Então, meus amados irmãos, o primeiro ensinamento que destacamos é: nossa identidade não deve ser definida pelos outros. Nossa identidade espiritual, nossa postura como cristãos não pode ser definida pelos outros. Veja o texto, diz assim: quando Samuel chegou em Belém, Samuel olhou para Eliabe e pensou: com certeza este é o homem que o Senhor ungirá. O Senhor, porém, disse a Samuel: não o julgue pela aparência, nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como as pessoas, ou melhor, não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração.
Pois bem, Samuel agora está em Belém, na casa de Jessé. Jessé foi avisado que Samuel iria lá. Jessé sabia que um dos seus filhos seria escolhido para ser rei de Israel. Então Jessé reúne todos os seus filhos, ou reúne os seus filhos, para que Samuel pudesse, dentre eles, escolher um e ungí-lo para ser rei. E o primeiro a se apresentar então é Eliabe. Eliabe então é apresentado, um rapaz apessoado, um rapaz bem alto, bem bonito, boa aparência. Samuel pensou, é esse. E então Deus diz para ele, olha, não julgue pela aparência. O homem olha para o exterior, mas o Senhor olha para o coração. Então Deus diz, não é esse. Pode passar? Da mesma forma, todos os 7 filhos de Jessé foram apresentados a Samuel, mas Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu nenhum deles. Então Samuel perguntou, são estes todos os teus filhos? Jessé respondeu, ainda tenho o mais novo, mas ele está no campo tomando conta do rebanho. Mande chamá-lo, disse Samuel, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Então foram passando os 7 filhos que estavam ali. Todos os filhos de Jessé foram passando. Era um desfile para ver quem seria o rei, quem seria ungido para ser rei. E todos passaram. E aí Samuel diz, olha, acabaram, não tem mais ninguém? E aí Jessé diz, não, tem mais um. Pode passar? Meus queridos, vejam que Jessé, ele, de certa forma, ele despreza Davi. Davi, ele não é incluído na relação daqueles que seriam reináveis. Vocês têm essa palavra, né? Ou seriam candidatos a rei. Davi pensou, esse garoto aí, entre 15 a 16 anos, muito garoto, muito novo. Sabe como é que é adolescente, né? Adolescente é muito brincalhão, leva na brincadeira as coisas. Adolescente meio gozador, sabe? Não leva muitas coisas muito a sério. Então, esse aí não vai ser rei, não. Esse não tem jeito de ser rei, não. Esse aí só presta para ficar cuidando das ovelhas lá. Deixa ele lá no campo. Não vamos trazer ele para cá, não. Então, Jessé nem incluiu Davi, meus irmãos. Nem incluiu Davi na relação daqueles que seriam apresentados ao profeta Samuel. Então, para Jessé, Davi era um filho ou era alguém improvável. Ele era alguém que não tinha as credenciais ou as condições de vir a ser rei ou de vir a ser reinado como rei. Meus irmãos, vejam, todos os irmãos foram chamados para apresentar-se diante do profeta, menos ele. Anos mais tarde, quando a convocação para a guerra também aconteceu, Jessé mandou os outros, Davi não foi também. Davi não foi. Sabe a história? Davi não foi para a guerra, mas quem derrotou o gigante? Davi. Então, ele era improvável para ser rei, era improvável na guerra, mas era ele que realmente estava resolvendo. Ele foi ungido por Deus, pelo profeta para ser rei, e ele foi que deu vitória sobre os filisteus, matando o gigante Golias. Então, meus queridos, vejam, nossa identidade não deve ser construída pela opinião dos outros. Não são os outros que devem construir a nossa identidade, não são os outros que devem definir como nós devemos nos portar. Samuel estava deixando, meus irmãos, se impressionar pela aparência. Ele olhou para Eliabe e pensou que realmente havia sido escolhido, que aquele era o rei. Ele olhou para a postura exterior, para a apresentação, para a pessoa de Eliabe. Ele não olhou para o coração. Meus irmãos, pode passar, meu querido. As aparências enganam. As aparências podem enganar os familiares mais chegados. As aparências podem enganar os servos de Deus. As aparências podem enganar todos, menos a Deus. As aparências não enganam a Deus. Meus irmãos, nós não podemos permitir que as pessoas nos definam a nossa identidade espiritual. Não podemos permitir. Devemos, meus irmãos, realmente deixar que a ação de Deus opere em nossas vidas, de maneira que realmente nós possamos viver de maneira a agradar a Deus, de maneira que a nossa vida seja pautada, seja conduzida pelo poder de Deus, pela ação de Deus. Então, não são as pessoas que devem definir. Irmãos, uma das coisas difíceis da vida cristã é a nossa relação com o mundo, à nossa volta. Com o mundo que nós vivemos, o mundo dos negócios, o mundo do trabalho, o mundo do meio dos familiares, o mundo do meio dos amigos, o mundo, meus irmãos, o meio até da diversão, todas as áreas da vida. É difícil essa relação. Por quê? Porque nós somos pressionados a realmente a adotar um estilo de vida contrário àquilo que Deus quer para nós.
O que Paulo fala em Romanos 12? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis, e não tomeis a forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus irmãos, nós devemos realmente permitir que Deus defina, que Deus opere em nossas vidas, definindo a nossa verdadeira identidade cristã, ou seja, a nossa vida precisa ser determinada por Deus, não pelas que as pessoas acham. Uma das coisas que acontece muito em nosso mundo, né, e até no meio familiar, e no meio estudantil, e tem sido muito combatido, é o bullying. Há pessoas que são muito prejudicadas pelo bullying. Você não vale nada, você não presta para nada. Porque eu lembro quando eu estudava a quinta série, naquele tempo lá não tinha, ninguém nem falava negócio de bullying, né? Eu lembro que tinha uma colega, o apelido dela era Formiga. Ela era assim bem ruivinha, pequenininha, o cabelo assim bem enroladão assim e tal, e magrinha e tal, a aparência dela não era lá muito privilegiada, mas chamava ela de Formiga. Eu lembro que os colegas zombavam dela e tal, zombava, e o professor de inglês era um sujeito bem jovem, bem engraçado, e ela falava, professor, os meninos estão me chamando de Formiga, e ele falava assim, mete o tapa, Beré. Mete o tapa, Beré. O nome dela era Berenice, isso muitos anos passados, quinta série, imagina, né? Quinta série. Então, meus irmãos, o bullying é uma coisa séria. Não devemos permitir que as pessoas atrapalhem a nossa verdadeira identidade. Mas devemos, meus irmãos, entender que Deus nos ama, Deus nos escolhe, Deus nos vê como nós somos, e Deus tem realmente um projeto de vida maravilhoso para nós. Bonhoeffer, esse teólogo, ele diz, o chamado de Deus cria uma identidade que nem o desprezo humano pode anular. Deus nos chamou. As pessoas podem não nos valorizar no nosso ambiente de trabalho. As pessoas podem não nos valorizar até no meio familiar. As pessoas podem não nos valorizar como profissional. Mas, meus irmãos, Deus nos valoriza muito. Deus nos valoriza. Quando ninguém nos vê, quando ninguém nos relaciona, Deus está olhando para nós e Ele tem o melhor para nós. Amém? Bonhoeffer também diz, quem sou eu diante de Deus é infinitamente mais importante do que quem sou aos olhos das pessoas. Deus, o Senhor do universo, nos ama. Embora as pessoas às vezes não nos compreendam, às vezes as pessoas não nos amem como nós gostaríamos, às vezes as pessoas não nos aceitem como nós gostaríamos, mas Deus nos ama, e isso, meus irmãos, é muito mais importante do que qualquer coisa. Sua identidade não depende da aprovação humana, currículo, ou aparência, ou posição social. Você pode ser ignorado ou esquecido pelos homens, mas escolhido por Deus. E quer saber de uma coisa? Deus te escolheu para ser filho dele, para ser filha dele. Sabe quando? Sabe quando? Antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Deus já nos escolheu. Sabe de que forma? Sabe de que forma? Em Cristo. Efésios capítulo 1. Em Cristo. Você é um escolhido, você é uma escolhida em Cristo Jesus para ser filho de Deus, para ser filha de Deus. Esta é a identidade verdadeira. Nossa identidade é definida pelos critérios de Deus. Quando chegaram, Samuel olhou para Eliabe e pensou, com certeza este é o homem que o Senhor ungirá. Pode passar? O Senhor, porém, disse a Samuel, não o julgue pela aparência, nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Meus irmãos, a escolha de Deus não segue padrões humanos. Seguindo os padrões humanos, Davi não seria escolhido. Não seria. Um adolescente, quem vai escolher um adolescente para ser rei? Quem ia imaginar que entre aqueles filhos de Jessé, 8 filhos, aquele mais novo ia ser o escolhido? Não, nem seria escolhido. Então a escolha de Deus não segue padrões humanos. Ele não se engana com a força do braço ou com a imagem construída. O que o Senhor procura é pureza de coração. E quando Ele encontra alguém assim, não importa a posição, o cenário ou a opinião dos outros, sua vontade prevalece.
Deus escolhe, meus irmãos, como Ele quer. Deus age como Ele quer. Nossa identidade, meus irmãos, é definida pelos critérios de Deus. É Deus que escolhe. Irmãos, a história nos mostra de pessoas totalmente improváveis para determinadas funções ou obras ou situações, que Deus escolheu e Deus fez, e Deus foi lá e usou essas pessoas. Quando, por exemplo, quando Moisés foi chamado, eu acabei de ler agora, estou lendo a Bíblia novamente, terminei de ler a Bíblia em dezembro, estou começando novamente a ler agora, estava lendo hoje sobre, esses 2 dias agora, sobre quando Deus chama Moisés para tirar o povo do Egito. Moisés disse: Senhor, eu sou gago, eu nem sei falar direito. Moisés, tu vai tirar meu povo do Egito, mas Senhor, eu sou gago. É assim que Deus faz, meus irmãos. Então, não é os critérios humanos que definem a nossa identidade, não é os critérios das pessoas, é o critério de Deus. O mundo valoriza a imagem, o status, o que é visível, aquilo que é medido, muitas vezes, por números. Mas Deus, meus irmãos, olha para onde? Para o coração. Deus olha para o coração. Irmãos, é tão interessante que Deus, quando Ele olha para nós, né, quando a gente olha para uma pessoa, por exemplo, a gente olha para a pessoa, normalmente você olha às vezes para o rosto, se aquela pessoa é uma pessoa bem sorridente, se a pessoa é uma pessoa de rosto mais fechado, se aquela pessoa é uma pessoa mais simpática ou menos simpática, nós olhamos assim. Mas Deus, quando olha para nós, sabe o que Ele olha? Ele olha para o coração, Ele olha direto para o coração. Tem um hino do cantor cristão que diz: Ele vê o coração e responde a petição, sua fé Jesus contemplará. Então quando a gente ora, sabe para onde que Deus olha? Para o coração. Quando a gente oferta, sabe para onde que Deus olha? Não é para o bolso da gente, não é para o bolso, Deus olha para o coração também. Quando a gente declara a fé nele, a confiança nele, sabe para onde Ele olha? Para o coração. Quando a gente, meus irmãos, clama ao Senhor, eu preciso disso, sabe para onde que Deus olha? Para o coração. Quando aqueles homens levaram o paralítico perante Jesus, para que Jesus o curasse, Marcos capítulo 2, desceram, abriram o telhado, desceram o homem, os 4 homens desceram aquele homem para uma maca, e colocaram na presença de Jesus. Diz o texto lá em Marcos, diz assim: e vendo-lhes a fé, para onde Jesus olhou? Para o coração. Vendo-lhes a fé, diz: filho, perdoados são os teus pecados. Meus irmãos, Deus está olhando nesta hora para o seu coração. Deus está olhando para a sua vida, para o seu coração. Timothy Keller diz: Deus escolhe Davi quando ninguém o escolheria, porque a identidade vem da eleição divina, não do reconhecimento público. Ninguém escolheria, mas Deus escolheu. Deus escolheu. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. Deus escolheu os pequenos para confundir os grandes. Davi foi ungido no secreto, provando que a aprovação de Deus precede a visibilidade diante dos homens. Antes mesmo de uma celebração, de uma aclamação do povo, da população, Deus vai lá no secreto, leva Samuel na casa de Jessé, lá em Belém, para ungir Davi como rei. Davi foi escolhido quando não foi propalado, não foi proclamado, não foi divulgado. Lá no secreto, Deus escolhe Davi para ser rei. Meus irmãos, Deus vê o interior, Ele conhece as nossas intenções, Ele conhece suas intenções, seus pensamentos e sua entrega. Essa verdade deve trazer descanso ao seu coração, porque mesmo que outros não reconheçam o seu valor, o Senhor sabe quem você é por dentro. Irmãos, uma coisa que eu sempre gosto de pensar é que o fato de Deus nos conhecer profundamente tem 2 aspectos. Um é assustador, outro é tranquilizador. O assustador, sabe por quê? Porque a gente não pode esconder nada dele. A gente pode esconder alguma coisa de Deus? Não pode. É ilusão. É ilusão. E olha, como a gente tenta esconder as coisas de Deus. Como a gente tenta. Quando Adão pecou, o que ele fez? Tentou se esconder de Deus, entre as árvores do jardim. Deus chegou: Adão, onde estás? Deus fingiu que não estava vendo, que não estava sabendo de nada. Então, é assustador sabermos que Deus vê tudo que nós fazemos, vê tudo que nós somos, vê tudo
saber de tudo a nosso respeito. Mas é tranquilizador também. Tranquilizador por quê? Porque, meus irmãos, Deus conhece os nossos gemidos, as nossas dores mais profundas, as nossas necessidades mais ocultas, mais íntimas do nosso ser. Deus conhece, porque Ele vê lá nas nossas entranhas. No Salmo 139, que é um salmo de Davi, ele diz que quando nós ainda estávamos sendo formados no ventre da nossa mãe, Deus já sabia de tudo a nosso respeito. Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar, de longe Ele entende o nosso pensamento, sem que haja uma palavra da nossa boca, Ele já tudo sabe. Ele sabe de tudo a nosso respeito. Meus irmãos, e este Deus maravilhoso, grandioso, poderoso, que nos ama, e Ele define a nossa verdadeira identidade. É Ele que deve definir a nossa verdadeira identidade. Terceiro lugar e último, nossa identidade, ela é autenticada pela ação poderosa de Deus. Então mandaram chamar Davi, e o fez entrar. Davi era ruivo, aqui o texto faz uma descrição da pessoa de Davi, era ruivo, de belos olhos, de boa aparência. E o Senhor disse a Samuel: levante-se e unge-o, pois este é ele. É esse o rapaz. Pode ungir, é esse aí. Todo mundo já havia passado, todo mundo já havia desfilado, todo mundo havia mostrado a sua performance diante do profeta, né? Cada um pensando que seria o escolhido. Era um desfile. Mas agora chega aquele com cheiro de ovelhas, talvez com a roupinha suja, sem tomar banho, estava lá no campo, os pés sujos, talvez até sem se alimentar direito. Mas chega lá e Deus diz: é esse aí, pode ungir, esse é o escolhido, esse é o escolhido. Enquanto Davi estava entre os seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com o óleo que havia trazido e ungiu. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Depois disso, Samuel voltou para Ramá. Então Davi é ungido por Samuel para ser o rei. E, meus irmãos, antes dele assentar no trono, ainda se passaram em torno de uns 10 anos ainda. Foi uma luta. Saul continuava no trono, mas não era mais o rei de fato, porque o rei de direito era Davi. E Saul perseguia Davi, e aquela confusão toda, mas Davi já era, no projeto de Deus, no plano de Deus, já era o rei de Israel, aquele adolescente. Meus queridos, nossa identidade, ela é autenticada, ela é realmente, meus irmãos, confirmada pela ação poderosa de Deus em nossas vidas. Nós passamos a ser o que somos hoje em Cristo Jesus, pelo poder de Deus operando em nós, pelo poder do Evangelho. Deus unge os que estão prontos para obedecer, não os que buscam status. Uma coisa que esse mundo valoriza muito, meus irmãos, é status, é posição, né? É aparência, é condição. Por exemplo, se você chega numa repartição, andando a pé ou de bicicleta ou mal vestido, você não é atendido, ou se for atendido, é atendido muito mal. Mas se você chegar muito bem trajado, com a chave de um carrão assim, ou tal, ou descer de um carro de luxo e tal, você chegar no determinado lugar, você é atendido de outra forma. É assim que as pessoas são olhadas, são vistas. Meus queridos, a unção de Deus é derramada sobre corações fiéis, humildes e prontos a obedecer. Se nós queremos, meus amados irmãos, que realmente Deus esteja autenticando, confirmando e realmente mostrando a identidade cristã, a identidade realmente de servo de Deus em nossa vida, precisamos nos submeter à vontade dEle para viver agradando a Ele, obedecendo a Ele em todos os dias. A nova identidade de Davi, meus irmãos, como rei, não veio de sua força, mas da capacitação do Espírito de Deus. É Deus quem nos capacita. É Deus que nos capacita a sermos verdadeiros filhos dele. É Ele que nos unge pelo poder do Espírito Santo. A conversão, ela se dá, meus irmãos, quando nós ouvimos o Evangelho. Paulo diz em Efésios 1, tendo ouvido a palavra da verdade, tendo também nele crido, fosse selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor, a garantia da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Meus irmãos, a gente ouve o Evangelho, a gente crê no Evangelho, então a gente é habitado pelo Espírito Santo, nós recebemos essa nova identidade. Qual que é a nossa nova identidade? De filhos de Deus.
O Evangelho de João diz, João 1, capítulo 1, versículo 11 e 12, que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos que receberam, o versículo 12 diz, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Verso 13 diz, os quais não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do varão, mas nasceram de Deus. Meus irmãos, a nossa nova identidade vem pelo poder de Deus operando em nossas vidas. Nós nos tornamos filhos de Deus, pelo poder de Deus operando em nós. Nós somos o que somos pela graça de Deus, como disse o apóstolo Paulo. Paulo, meus irmãos, era perseguidor dos cristãos. Ele era um judeu, um fariseu, um membro do Sinédrio. Ele era um homem determinado a dizimar os cristãos, a acabar com o cristianismo. Mas ele, indo de Jerusalém para Damasco para prender cristãos, ele então é abordado por Jesus. E diz o texto lá, a história lá em Atos, que ele caiu do cavalo, né, e uma voz falou para ele, diz aqui, ele caiu no chão e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem és tu, Senhor? Perguntou Saulo, e a voz lhe respondeu, sou Jesus a quem tu persegues, ou quem tu persegue. Quando Deus então prepara, Paulo estava lá em Damasco, cego, por conta daquela visão que havia tido com o Senhor, ou pelo Senhor. Então Deus prepara um homem chamado Ananias para ir ao encontro de Paulo, para batizá-lo, para realmente inseri-lo na comunidade cristã. E Ananias disse, Senhor, mas como é que eu vou? Para aquele homem é bravo, aquele homem quer matar todo mundo, quer bater todo mundo, quer espancar todo mundo, como é que eu faço isso? Aí Deus disse para ele, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Deus diz para Ananias, olha, ele é um instrumento, ele é um vaso escolhido. Meus irmãos, agora nós temos então Paulo mudando completamente a sua identidade, de um perseguidor dos cristãos, de alguém que estava tentando dizimar os cristãos, tentando destruir os cristãos. Ele agora passa a ser um instrumento nas mãos de Deus. Deus define a vida de Paulo, Deus dá uma nova identidade para o apóstolo Paulo. Mais tarde, Paulo escrevendo à igreja de Corinto, ele diz, assim que se alguém está em Cristo, o que é, meus irmãos? Nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A nossa vida, meus irmãos, é mudada, é transformada pelo poder de Deus. Quando nós nos unimos a Cristo pela fé, tendo ouvido a palavra da verdade, tendo sido selados pelo Espírito Santo pela fé nele, nós então, meus irmãos, somos transformados em novas pessoas. Essa transformação vem pelo poder do Evangelho no nosso interior, nas nossas vidas, pelo poder do Espírito Santo. E ele diz aí, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Mais tarde, Paulo diz, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então Paulo agora, meus irmãos, reconhece, Paulo declara, melhor dizendo, declara que a sua vida agora é outra vida completamente diferente. A identidade dele agora é outra. Agora ele é realmente um seguidor de Jesus. Ele agora é um instrumento nas mãos do Senhor, para a glória do Senhor, para agradar ao Senhor. Nossa identidade cristã, meus queridos, é resultado do nosso conhecimento de quem é Jesus e do plano que Ele tem para as nossas vidas. Nossa identidade acontece aí, quando nós passamos a ter o conhecimento de quem é Jesus. Paulo diz, quem é esse Senhor? Jesus diz para ele, eu sou Jesus a quem tu persegues. Então Paulo passa a entender que realmente Jesus era real, Jesus era alguém poderoso, Jesus era alguém que venceu a morte, era alguém que estava vivo, era alguém que podia transformar a vida dele. E então Paulo submete-se inteiramente à vontade do Senhor e a sua vida é transformada. Meus amados, portar a verdadeira identidade é ser idêntico, parecido com Cristo. O Filho de Deus é viver e andar como Ele andou, exercendo o papel de sal e luz neste mundo. É ser sincero no andar e no falar. É ter uma vida firmada naquilo que é certo e verdadeiro, conforme a vontade e o propósito de Deus. É uma nova identidade. Meus irmãos, há uma expressão que uma vez eu ouvi de um pastor pregando, eu nunca esqueci. Expressão falando sobre a transformação dos cristãos, dos crentes. Ele disse o seguinte, se não há diferença na sua vida, que diferença faz? Ou seja, se não há diferença na sua vida como cristão, que diferença faz você ser cristão?
Há uma coisa que às vezes, meus irmãos, nesse tempo, a gente já se esquece, é de nos identificar como verdadeiros cristãos. Quem é você? Quem é você? O que você faz? Eu tive um amigo muito querido, até recentemente eu falei com ele, há muitos anos que eu não conversava com ele, muitos anos mesmo. Ele mudou de emprego, ele trabalhava na região de Santa Felicidade, eu morei lá em Curitiba e ele era da nossa igreja, trabalhava em Santa Felicidade e ele foi transferido para Boqueirão. Quem conhece Curitiba sabe que de Santa Felicidade para Boqueirão é muito longe, é outro extremo da cidade. Ele foi trabalhar no Boqueirão, continuava morando em Santa Felicidade, mas foi transferido para uma outra empresa do Boqueirão. E chegando lá, ele não teve a preocupação de dizer que era um crente, que era um servo de Deus. E ele começou a trabalhar na empresa e tal, e vai aqui, vai lá e tal. E quando ele pensou em dizer que era um cristão, não dava mais. Por quê? Ele já tinha falado palavrão com os companheiros, já tinha bebido com os companheiros, já tinha feito muitas coisas que não eram próprias para um cristão, não dava mais para ele ser cristão. Resultado, abandonou a igreja, perdeu a família, perdeu tudo, até hoje está sozinho. Graças a Deus, agora ele voltou para o Evangelho, agora recentemente, graças a Deus. Meus queridos, nós precisamos ter uma postura diante deste mundo, entender que Deus nos deu uma nova identidade, Deus nos marcou com uma nova identidade. A palavra de Deus nos diz que nós recebemos um novo selo, o selo do Espírito Santo. O selo do Espírito Santo fala de garantia, mas fala também de propriedade. Nós não somos de nós mesmos, nós pertencemos ao Senhor. Então nós somos diferentes, ou precisamos viver de maneira diferente. Não podemos nos conformar com o padrão, com o sistema, com as práticas deste mundo terrível, deste mundo tenebroso, deste mundo maligno, porque o mundo jaz no maligno, disse a palavra de Deus. Devemos ter uma postura com verdadeiros cristãos. Minha identidade não repousa em minhas obras, mas na palavra que Deus fala sobre mim. O que Deus fala sobre nós? Que nós somos seus filhos pela fé em Jesus Cristo. Samuel 16 nos ensina que Deus não escolhe como o homem escolhe. O homem olha para a aparência, Deus olha para o coração. Deus olha para o coração. Os olhos humanos buscam beleza, força e prestígio, mas os olhos de Deus buscam pureza, humildade e fidelidade. Deus escolhe Davi quando ninguém o escolheria, porque a identidade vem da eleição divina e não do reconhecimento público. Talvez ninguém te escolhesse para ser um cristão, talvez ninguém te escolhesse para ser um servo de Deus, mas Deus te escolheu, Deus te escolhe porque Deus te ama, Deus sabe que você pode ser transformado pelo poder dEle. Encontrei Davi, diz o Senhor, encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará tudo o que for da minha vontade. Será que Deus poderia falar isso a teu respeito hoje? Encontrei Valdir, homem segundo o meu coração. Será que Deus pode falar isso de mim? Será que Deus pode falar de você? Encontrei Maria, minha esposa é Maria, tem várias outras Marias por aqui, né? Encontrei Maria, mulher segundo o meu coração. Será que Deus pode falar isso a teu respeito? Encontrei. Será que Deus já te encontrou, ou já observou em você uma pessoa segundo o coração dEle? Deus não está procurando pessoas perfeitas, mas corações sensíveis e disponíveis para o seu propósito. Algumas pessoas vão conhecer Jesus através das batalhas que você venceu. Por isso, não esconda suas cicatrizes, suas marcas. Meus queridos, a marca principal que Deus colocou em nós, como seus filhos, é o seu Espírito Santo. É a marca. Paulo diz em Gálatas: e porque seus filhos, Deus nos deu do seu Espírito, que clama, Abba, Pai. Porque nós somos filhos, Deus nos deu esta marca, que define a nossa identidade, o Espírito Santo que em nós habita. Para refletir e praticar, não permita que outros moldem sua identidade espiritual. Não aceite, não permita. Deixe Deus transformar a sua vida, seu caráter e definir sua identidade. Deixe Deus transformar dia a dia a sua vida. Seja a sua identidade
uma pessoa segundo o coração de Deus, fazendo sempre em tudo a sua vontade. Seja, meu querido, minha querida, seja você, meu querido, um homem segundo o coração de Deus. Seja você, minha querida, uma mulher segundo o coração de Deus. Seja você, meu jovem, um jovem segundo o coração de Deus. Deus te escolheu para ser filho dele, para ser filha dele, para ser habitado pelo Espírito Santo, para ter um caráter transformado, uma vida transformada pelo poder de Deus. Amém? Vamos cantar? Eu perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer, ser Cristo Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. A seu lado vou viver, o seu amor cantar. A mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fruir a salvação. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer, ser Cristo Salvador me transformou. Jesus já transformou a sua vida? Já transformou a sua vida? Você já está vivendo um novo caráter na sua vida? Você já é um filho de Deus, uma filha de Deus? As pessoas podem te rejeitar, mas Deus te escolhe. E Deus te escolheu, meu querido, minha querida, antes da fundação do mundo. Vamos cantar mais um, só para terminar nas 2 estrofes. Em Jesus confiar, sua lei observar. Oh, que gozo, que bênção, que paz. Satisfeitos guardar tudo quanto ordena. Alegria perene nos traz. Quem observar tudo quanto ordena, o fiel obedece ao que Cristo manda. Agora essa última estrofe diz assim, ó: resoluto, Senhor, e com fé zelador, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Vamos cantar? Vamos ficar de pé para cantar? Vamos mudar de tonalidade? Vamos, tonalidade. Vamos subir, vamos subir. Resoluto, Senhor, e com fé zelador, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo manda.
possamos realmente determinados seguir os passos do Senhor e obediência a Ele, sendo pessoas, sendo homens, sendo mulheres, segundo o coração de Deus, prontos a fazer sempre em tudo a sua vontade. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar, feche seus olhos diante da mensagem, diante da identidade de Davi, a qual não foi escolhido diante dos homens, mas Deus já tinha escolhido. E agora nós, como povo de Deus, como igreja, como os amados por Deus, agora nós temos o dever de viver conforme Ele nos ordena. Por isso, Deus, nós estamos aqui, primeiro gratos ao Senhor, porque o Senhor conhece o nosso coração, e diante de tantas falhas, diante de tantos pecados, mas Deus, assim, o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo. E nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor nos ama a ponto de enviar o seu Filho para morrer na cruz em nosso lugar. Diante daquilo que nós fazíamos, nós éramos escravos do pecado, mas o Senhor nos escolheu. Agora nós somos chamados de acordo com o teu propósito, Deus. Nós somos teus filhos, Deus, e nós queremos cada dia mais ser parecidos contigo, Pai. Por isso esteja conosco, nos abençoando, aonde nós estivermos, Deus, que a tua mão poderosa esteja sobre nós, que tudo que nós fizermos, Deus, possa refletir o teu caráter, Deus, refletir aquilo que o Senhor age e faz em nós, Deus, na vida das pessoas também, Deus, através de nós. Seja nos abençoando, Deus, que no restante dessa semana, onde nós estivermos, seja no trabalho, seja em casa, seja no trânsito, no momento do lazer, Deus, que o Senhor esteja conosco, que o Senhor esteja cuidando de nós, Deus. Usa as nossas vidas também conforme a tua vontade. Obrigado por essa celebração, obrigado por tudo que o Senhor já fez, está fazendo em nós. Nos leva em paz e segurança para os nossos lares, que o seu Santo Espírito esteja conosco, guiando as nossas vidas por onde nós andamos, Deus. Nós te agradecemos em nome de Jesus, amém, amém. Boa semana, até domingo que vem nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens.